mais duas pesquisas mostram uma queda drástica na popularidade do Lula e um aumento aí meteórico na sua rejeição. Nessa mesma semana, temos também a demissão da ministra Nízia Trindade, que com 60 bilhões de reais a mais conseguiu entregar, né, um número recorde de mortes em dengue, que é uma doença que sempre se fez campanha, que sempre, assim, há décadas é trabalhada pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelas prefeituras dos mais diversos partidos, e sempre grandes campanhas de conscientização, grandes campanhas de prevenção, grandes campanhas para evitar, né, que essa doença já muito conhecida do brasileiro, né, não contamine o máximo de pessoas. Mesmo com essa doença conhecida, ela conseguiu bater todos os recordes de mortes. O número de mortes por Covid também aumentou. Aliás, uma informação curiosa, né? Saiu uma apuração do jornalista Tássio Lohan mostrando que 12 ministros do governo não seguiram a orientação de vacinação do próprio governo em relação à Covid. Hipócrita! E o número de mortes por Covid, a Covid ainda existe, claro, não estamos mais numa pandemia, mas a doença continua existindo, também volta a aumentar. E aí tem a troca, né, por um quadro, não que a Nízia seja técnica, tá? Porque eu escuto muita gente falando, né, da esquerda que não, é um quadro voltado para a ciência, é um quadro técnico. A Nízia não tem nem grandes experiências em relação e grandes formações acadêmicas em relação à saúde, muito menos em relação à gestão, que é o principal. Tem duas principais habilidades que um ministro de estado, um secretário estadual, um secretário municipal devem ter, né? A capacidade, a habilidade política de articular a aprovação dos projetos e das políticas públicas que você precisa levar em frente com o apoio da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional, e do outro lado, capacidade de gestão naquela área que você está sendo nomeado, né? Não necessariamente você precisa ser um profissional na área, mas você precisa ser bom para gerir, né? Mesmo porque por exemplo, o ministro da Educação, ele não está lá para dar aula, assim como o ministro da Saúde não está lá para atender ninguém, mas ele precisa ter uma grande capacidade de gestão para entender onde investir, quando investir, quais são as políticas públicas, enfim, lidar com os problemas do dia a dia. E esse nunca foi o perfil da Nízia. Aliás, tem vários escândalos da época da Fiocruz que pesam nas suas costas, e agora escândalos de orçamento secreto que também estão aí nas costas da Nízia Trindade. E aí o Lula substitui por quem? Pelo Padilha. Padilha, que era responsável pela articulação política, de repente vai para a saúde. E aí os petistas dizem, não tinha nada de errado com a Nízia, né? Se não tinha nada de errado, por que mandou embora, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, que curioso que um cara que está saindo da articulação política está assumindo a pasta da saúde. Você sabe qual que é a relação entre articulação política e Ministério da Saúde? A maioria dos recursos, das dezenas de bilhões de reais de emendas parlamentares de orçamento secreto do governo Lula, são pagas na área da saúde. Ou seja, a articulação política também acontece dentro do Ministério, também é tocada dentro do Ministério da Saúde, e é para isso que o Padilha está sendo enviado para lá. Não para a gente ter uma gestão melhor na saúde, mas para atender melhor a base eleitoral dos deputados que votam junto com o Lula. A primeira pesquisa que eu quero falar para vocês vai ser uma pesquisa com um agregado de números aí nacional, né? Avaliação do governo federal na pesquisa CNT, né, da Confederação dos Transportes. O governo tem aí 28% de aprovação, que significa 9% de ótimo e 19% de bom, né, pessoas que consideram o governo ótimo ou bom, e 44% de desaprovação, né, que é 12% de ruim e 32% de péssimo. Ou seja, se a gente compara, né, quem acha que o governo Lula está ótimo, está num extremo, para quem acha que o governo Lula está péssimo, que está no extremo oposto, o péssimo está dando de 3, ali é o triplo daquilo que é o ótimo, né? Não à toa o governo está tão desesperado, né, em relação à comunicação, né, em substituir o Paulo Pimenta, que já foi mandado para cá, já está inclusive aí no plenário, já estamos encontrando o Paulo Pimenta dando discursos por aí, né, derrotado depois de ter sido demitido pelo Lula do ministério, porque o PT e o Lula e todos atribuem à comunicação o fracasso, né, da popularidade do Lula e o fracasso do governo. Assume o Sidônio, mas assim, o Sidônio já começa com um grande desastre. Não sei se vocês assistiram meu vídeo falando sobre o desembarque da Globo, né, em relação ao governo Lula, mas a estreia do Sidônio, revelada pela própria Globo, é o fracasso do anúncio do Haddad sobre o tal pacote de corte de gastos, que na realidade não cortava coisa nenhuma, e justamente por isso o dólar disparou e ajudou a desancorar, ajudou a aumentar a inflação para esse ano. E aí você teve outra pesquisa, essa aqui preocupou
ainda mais o governo, porque mostrou que em estados que são redutos eleitorais do PT, você também teve uma porrada forte na popularidade do Lula, que é a pesquisa Genial Quest, né? Se a gente pega, vamos lá, o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo começa ali um mandato do Lula, né? Meio que pau a pau, né? Com 50% desaprovando e 48% aprovando. Um curto período de tempo, né? Dispara para 69, ou seja, quase 20 pontos percentuais, 69% de desaprovação contra 29% de aprovação. Se a gente vai para Bahia, esse aqui é um dos estados, é o estado que mais preocupa o PT, primeiro porque o governo do estado vai muito mal, né? O Jerônimo foi eleito governador, Jerônimo era secretário de educação do Rui Costa. Rui Costa não conseguiu encontrar um sucessor que tivesse a mesma popularidade que ele, e aí colocou o Jerônimo, que é um completo desconhecido, e esse é um fenômeno que eu já falei aqui no canal também, das várias vezes que eu estive na Bahia, do fenômeno 1313, né? Do cara que, você vai votar em quem para governador? Não sei, eu vou votar no Lula para presidente e no governo do estado eu vou votar 13. Então aqui é 1313, e aí quando você vai perguntar para muitas pessoas qual que é o nome do governador, as pessoas não sabem, né? É um negócio meio assustador, né? Porque eu votei no 13, eu não sei quem é, mas eu votei no 13. Porque o Jerônimo, de fato, antes da eleição era um desconhecido, passou a eleição, continuou desconhecido, agora ele tá sendo conhecido por fazer um péssimo governo. Agora as pessoas estão conhecendo ele. E a Bahia tem uma importância estratégica, primeiro porque é um estado gigantesco, um dos estados mais populosos e importantes do país, proporcionalmente também é um dos estados que mais dá vitórias pro PT. E para além disso, né, a capital é um centro de resistência ali, né, é a oposição ao PT, que é o prefeito Bruno Reis, antes era o prefeito ACM Neto, e nas próximas eleições, ACM Neto deve enfrentar, né, o Jerônimo na reeleição. Então, se a popularidade do PT diminuir muito no estado, né, o risco do PT perder a máquina do governo estadual e dar a vitória para o ACM Neto, que faz oposição ao PT na Bahia, é muito grande. E perder uma fortaleza, perder uma cidadela como a Bahia, é um golpe muito duro no PT. Na Bahia, primeiro você tinha ali uma aprovação de 69%, né, de pessoas que consideravam o governo Lula ótimo ou bom, contra uma rejeição de 29%. Aí, meu amigo, de repente tem uma queda brusca na aprovação e uma ascensão da desaprovação. Então, hoje a desaprovação na Bahia, que é um dos principais redutos eleitorais do PT, é de 51% maior, a desaprovação é maior do que a aprovação de 47%. E o que está faltando aí no 100%, se você estivesse se questionando, é aqueles que não sabem ou não responderam, né? Preocupa também o Rio de Janeiro. O PT fez uma aliança ali casuística com o Eduardo Paes, esperando que o Paes fosse transferir um pouco da popularidade que ele tem na cidade, no estado, pro PT. Não está acontecendo, né? Eduardo Paes está ficando com a sua popularidade para ele e não está fazendo essa transferência pro PT, apesar de ostensivamente elogiar o Lula várias vezes e comparecer em todos os eventos que o Lula vai na cidade do Rio de Janeiro. A desaprovação no Rio está em 64% contra 35% de aprovação. E também quando a gente olha Pernambuco, né? Pernambuco você tinha um cenário que inicialmente estava ainda mais favorável para o PT proporcionalmente do que na Bahia, né? 73% de aprovação, que se transformaram em apenas 49% de aprovação, e a desaprovação saltou de 27% para 50%, né? Goiás estava pau a pau ali, aprovação e desaprovação, agora a desaprovação está em 70% e a aprovação em 28%. Ou seja, são dados assim que preocupam muito o governo Lula, porque mostra que assim praticamente já não sobrou nenhum estado sequer de resistência do PT para essa onda de impopularidade, né? E essa onda enfim, dessa gestão desastrosa que o PT tem feito e que tem prejudicado bastante, né, o plano de poder do PT. E aí, uma coisa que eu tenho defendido aí há mais de ano, né, porque acredito que você já tenha crime de responsabilidade para isso, que a economia já esteja num patamar inaceitável, que você já consiga uma fagulha, né, necessária de mobilização popular para fazer essa derrubada do governo, é o impeachment. E aí, hoje, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu sei que muita gente não vai gostar. O que está atrapalhando o impeachment do Lula? O Bolsonaro. São convocadas manifestações, né, no dia 16/3, pro impeachment.
E aí o Bolsonaro, primeiro, ele desautoriza, né? Primeiro como se ele fosse dono da rua, né? Primeiro como se ele fosse dono de todos aqueles que são de direita, né? Como se ele fosse dono da direita. Ele vai lá e diz, não é para pedir impeachment, é para deixar, né, o Lula sangrar, se desgastar até 2026, então vamos pedir fora Lula 2026, o que é uma imbecilidade, né? Por que eu vou pra rua, né, agora, 2 anos antes, para pedir pro cara sair quando ele já vai sair porque vai ter que disputar a eleição? Né? É um negócio absolutamente irracional. E segundo, essa estratégia de deixar o PT sangrar, o PSDB sempre utilizou e sempre fracassou. Né? Na época do mensalão, era pro Lula ter sofrido impeachment e ter perdido seus direitos políticos. O Fernando Henrique, né, Serra e Alckmin, né, foram contra o impeachment do Lula no mensalão com a narrativa de que não, tá rolando a CPI dos Correios, CPI da Petrobras, vamos deixar o Lula se desgastar nesse tempo, né, que aí ele vai chegar cheio de escândalo de corrupção na eleição, a gente vai lá e ganha a eleição. O que aconteceu? Lula foi reeleito, elegeu a Dilma e reelegeu a Dilma, né? Então assim, essa estratégia, o PT, não subestimem o PT não é feito de amadores, né? O pessoal não é tonto lá no PT, o pessoal é profissional, né? É profissional do crime. Então essa estratégia de vamos deixar o PT sangrar é um fracasso total. E um outro ponto, né? Bolsonaro ainda está ligando para líderes de movimentos de direita, como é o caso do Nas Ruas, ligou aí pro Tomé Abduch e está pedindo para que os movimentos que estão organizando a manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista, não convoquem mais e esteja todo mundo no Rio de Janeiro com ele, né? Ou seja, ele quer transformar tudo num comício para ele, tá pouco se importando se o Lula continua no poder, se o Lula cai do poder. A gente já sabe disso desde a época que ele era presidente, né? Não à toa ele nomeou Cássio Nunes Marques para ministro do Supremo Tribunal Federal e fez o Lula retomar os seus direitos políticos. Não fosse a nomeação do Bolsonaro, não teríamos Lula presidente. Agora, né, Lula continua presidente porque o Bolsonaro quer transformar manifestações que deveriam ser pelo impeachment já agora, imediatamente, em manifestações para defender a própria pele, anistia para si próprio. Ele está pouco se lixando para as pessoas que ele deixou abandonadas aí na frente dos quartéis ou mesmo no dia 8 de janeiro. Ele está pouco se lixando para essas pessoas, nunca fez absolutamente nada por nenhuma delas, sendo que todas elas agiram em nome e por influência dele, e agora ele quer só a salvação para si próprio, para ele não ir para cadeia, para ele não perder, para ele conseguir retomar eventualmente os seus direitos políticos, pouco se importando com a situação do Brasil, com a situação do país. Vocês já viram, né, presidente da República cair sem a Avenida Paulista, sem o estado de São Paulo, sem a cidade de São Paulo? Não existe. Não tem impeachment, não tem derrubada de presidente, não tem sequer desgaste de presidente sem a Avenida Paulista, sem o estado de São Paulo. Gostando você que está me assistindo ou não do estado de São Paulo, não existe derrubar a presidente da República sem manifestação gigantesca na Avenida Paulista. Você desmobilizar, desconvocar, né, fazer com que as pessoas sejam dissuadidas de ir na manifestação em São Paulo para participar de um palanque eleitoral antecipado no Rio de Janeiro, obviamente é uma péssima estratégia para quem está pensando em impeachment, que não é o caso do Bolsonaro. Enfim, infelizmente parece que mesmo com toda essa impopularidade que só vai crescer porque a economia vai continuar sendo destroçada e vai ser cada vez pior, e eu já fiz vários vídeos mostrando o rumo que a nossa economia está tomando e como isso vai piorar nos próximos 2 anos, infelizmente parece que mesmo com tudo isso, Lula continua no poder porque o sujeito que se diz aí o líder da direita está mais preocupado em salvar a própria pele e fazer palanque eleitoral do que derrubar o presidente da República.